Há uma transferência de unção quando você anda com as pessoas certas. Por isso a Bíblia diz, não impõe as mãos precipitadamente. Você precisa ter certeza. Sabe, as pessoas vêm até mim o tempo todo e dizem, tenho uma palavra para você. E eu digo, então fala com o John. Eu não deixo qualquer pessoa falar na minha vida, a menos que eu conheça, certo? Porque existe uma unção que flui. Então, abram em Números 11, versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e colocarei esse mesmo Espírito sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Agora, eu até hesito em dizer isso, mas eu vou dizer. Eu falei para a nossa liderança lá atrás, sabe, o mundo todo ficou sabendo do milagre do Lion e também ficou sabendo do milagre da Tiz. E olha, judeus e gentios, políticos, todos sabem. Quando o milagre da Tiz estiver completo, pessoas vão vir do mundo todo. E onde é que eu quero chegar com isso? Nós vamos fazer aulas de liderança sobre os dons do Espírito e aulas de liderança sobre orar pelos enfermos e cura. Este lugar será uma casa de cura. Pessoas virão do mundo inteiro para serem curadas. Ok? Mas elas não precisam vir até mim ou até a equipe. O que Deus me disse foi quando elas entrarem por aquela porta, vão sentir no momento em que passarem por você. Porque não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Olha o que Moisés disse. É por isso que eu estou dedicando tempo para ensinar vocês e revisar que esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele recebeu do Pai. E ele disse, vou colocar esse mesmo Espírito que está sobre mim, sobre vocês. Mas não sobre vocês, vai estar em vocês. Vamos olhar de novo o versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Em outras palavras, vai chegar um ponto em que eles não vão precisar vir à frente para a oração. Você vai orar por eles. E então eles vão passar por vocês no saguão, vão passar por você no trabalho, vão passar por você no mercado. E essa unção, esse Espírito, essa luz que está aí dentro, eles vão estar diante das trevas, mas serão atraídos pela sua luz. E essa unção que está em você vai sair de você e vai tocar e transformar a vida deles. Se der tempo hoje, eu vou te mostrar que quando você fizer isso, você libera algo nas pessoas que é sobrenatural. Bom, mas vamos pular para o versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Agora, a gente vê aqui, isso é Antigo Testamento, diz aqui que eram 70 homens. Mas deixa eu dizer uma coisa, as mulheres são até melhores que os homens nisso. As mulheres, vamos lá, irmãs. Elas são mais sensíveis, é por isso. É por isso que Deus falou com Abraão e disse, ouça sua esposa. É por isso que no Shabat, ao abrir as bênçãos da semana, Deus diz, agora eu estou falando só com as mulheres. Então mesmo que ali diga homens, nós sabemos que as mulheres não só estão incluídas, mas elas são mais sensíveis à voz de Deus do que os homens. Então, irmãos, eu quero mais esforço.
Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Agora, parem um pouco, atenção aqui. Então, aqui está Moisés. Talvez, depois de Jesus, ele é um dos maiores da Bíblia. E o Espírito de Deus veio sobre ele. E esse mesmo Espírito foi transferido para os 70. E eles começaram a profetizar. O texto diz que eles nunca mais profetizaram. Isso porque a Shekinah repousava sobre as pessoas temporariamente. Mas em nós, a Shekinah vive em nós, permanente. Vamos lá, gente. Para sempre. Amém? Eu estou indo fundo demais? Porque fica ainda melhor. Vai ficar ainda melhor. Tudo bem, então? Mas depois nunca mais. Versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. A gente não sabe por que eles não apareceram, mas aquela unção, por causa do coração deles, mesmo não estando no tabernáculo, essa mesma unção foi além das paredes da igreja. Vamos lá, gente. A unção foi até o trabalho deles, foi até a escola deles, foi até o consultório do médico, foi até o mercado. Essa unção que estava em Moisés está se espalhando. Agora olha isso. Isso aqui é chave. Versículo 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Pastor, eles profetizaram lá na célula. Que bom. Pastor, tem gente profetizando lá na entrada. Glória a Deus. Pastor, um dos líderes de louvor deu uma palavra durante o louvor. É o que eu esperava. Lá no Teen Challenge, um cara profetizou e uma vida foi transformada. Espírito Santo. Agora olha isso. Ele correu para contar. Correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Eles nem são do ministério. Eles não têm cartão de visita. Ei, me faz um favor. Nunca mais me entregue um cartão de visita dizendo profeta. Eu odeio isso. Não é com o título que Deus está preocupado, é com a função do chamado. Amém? A gente passou por isso. Não sei se isso ainda acontece hoje. John, quando você viaja deve ter centenas. Profeta Chiquinho, profeta Zezinho, sabe? Você não precisa de cartão de visita. Só precisa operar. Amém? Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Eles disseram: pastor, tem gente liberando palavras lá nas células.
Você está dizendo isso por preocupação ou por ciúme? E o que Moisés disse? Escuta isso. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito sobre todos eles. Deixa eu mostrar uma coisa. Abram comigo em 1 de Coríntios, capítulo 14. Enquanto vocês abrem, eles disseram: esses homens não estavam na reunião de liderança e mesmo assim estão profetizando. E ele disse: eu quisera que todos profetizassem. Quem dera o Espírito de Deus. Veja, naquela época, eles só podiam profetizar a palavra de Deus quando o Espírito vinha sobre eles. E eu sei que eu digo isso sempre, mas eu quero que você entenda. Essa é a razão do batismo com o Espírito Santo. Essa é a razão, não é para a gente fazer um monte de coisa sem sentido. A razão é que possamos nos tornar vasos de Deus, dando a Ele louvor e glória. Mas isso também transforma a vida das pessoas. Olhem a 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Muitas vezes a gente pensa que profecia é daramagoa e tudo bem. Mas profecia também é. Ana, ele falou alguma coisa? Com 3 anos de idade ela disse: pai, ele disse, pregue a palavra. Pregue a palavra dele. Profecia é quando alguém chega até você, ou alguém passa por você, ou você percebe algo e diz: com licença, posso orar por você? Eu realmente sinto que Deus quer tocar em algo na sua vida. E enquanto você começa a orar, Deus começa a revelar o que é. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu ainda não terminei, pessoal. Nem estou dando sinal de encerrar. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Agora, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Bom, isso é, sabe, eu oro no espírito e oro com entendimento. Tem uns momentos em que eu estou orando por algo e a minha mente não alcança e eu oro no espírito. Orando pela tisa ou o que for, eu estou orando no espírito. A Bíblia diz que ao fazer isso, isso edifica você. Você está se edificando no Espírito Santo de Deus. É o que acontece, não é? Mas o que profetiza edifica a igreja. Quisera que todos falasseis em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, alguém no trabalho e está passando por alguma coisa. A Tícia estava num tratamento algumas semanas atrás e uma das enfermeiras estava passando por algo. A Tícia com vários tubos e a enfermeira disse: você ora por mim? E então a Tícia libera uma palavra sobre ela e ora por ela. A real profecia é a palavra que edifica, não a que derruba, nem a que desencoraja. O que profetiza edifica a igreja, ou edifica as pessoas. Em hebraico, edificar se diz linot, e literalmente significa edificar, levantar, construir. Então alguém está passando por algo e você ora por essa pessoa, sabe? Tem uns momentos em que
eu olho e pergunto do que precisa. E assim que a pessoa fala, esse é o momento em que eu ouço a voz mansa e suave, e Deus me dá uma palavra, e essa palavra é sempre para edificar, é sempre para construir, é sempre para fortalecer. Então, quando orarmos por alguém, deixe Deus te usar para dar uma palavra que edifique. Escutem isso, vou estender um pouco. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Deixa eu dar um exemplo. Dan, Deus vai te dar sabedoria em áreas que você já é bom, mas vai te dar sabedoria além disso. Reconstruir o seu negócio, vai surgir algo, uma nova área nos negócios vai se abrir, e Deus vai dar a vocês a sabedoria de como fazer isso. Ninguém mais vai receber isso. Ele vai dar para vocês, isso vai vir daquela voz mansa e suave de Deus. E tudo o que o inimigo roubou de vocês está voltando multiplicado por 7. Você verá. Amém. Agora, a Bíblia diz, deixa eu ler isso de novo. Preste atenção no que o Senhor diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não deixe nada que machuque alguém sair da sua boca. Certo? E sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça. Quando eu falei aquilo, eu não sei se você precisa de mais dinheiro, talvez seu negócio esteja no auge, mas quando eu falei aquilo para você, a Bíblia diz que eu transmiti graça para você. Minhas palavras transmitem graça. E o que é graça? Favor divino. Vamos lá. Então, quando você ora por alguém e Deus desperta aquela voz mansa e suave e te dá uma palavra, você está liberando favor divino. Como assim? Deus ouve isso e Ele diz, foi meu Espírito em você que falou isso, e eu vou confirmar essas palavras. Eu vou sustentar essas palavras. Você está lá na entrada e você está ali tomando um café e pergunta, alguém precisa de oração? Alguém precisa de oração? Eu quero que vocês se acostumem com isso, que isso vire um hábito. Certo, pelo que eu posso orar? Os meus filhos estão nas drogas. Sempre que alguém me diz isso, eu digo, você e sua família serão salvos. Deus vai mudar isso, sabe de uma coisa? Seus filhos vão acabar amando a Deus, você ainda vai ver eles na igreja. Porque quem muito é perdoado, muito ama. O que você acabou de fazer foi liberar favor divino. E Deus diz aos anjos, e não vai dar tempo hoje, mas eu quero mostrar como os anjos entram nisso, tudo bem? Deus diz aos anjos, envolvam-se nisso. Então vão atrás deles e comecem a trazê-los de volta. Quando você declara algo, porque o Espírito dele está em você, é por isso que a Bíblia diz que há vida e morte no poder da língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu não acho que vai dar certo. Tão certo como eu vivo, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Amém?
Então a gente precisa começar a profetizar bênçãos uns sobre os outros. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Posso dar um exemplo? Isso vai virar um hábito. Vai virar um hábito, vocês vão caminhar nisso. Eu fui para Israel logo depois do 7 de outubro. Deus me disse para ir. Eu falei para Tis, eu vou para lá, e ela disse, eu sabia. Eu fui o primeiro gentil a entrar no avião. Eu fui para lá e estava tudo... Jerusalém estava vazia, sabe? Ninguém no hotel, o ataque tinha acabado de acontecer. Todo mundo em choque, era guerra. E eu estava no meu quarto e Deus me acordou no meio da noite. Eu não estou lembrando, devia ter anotado. Não vou lembrar o versículo, mas Deus me acordou e disse, abra a Bíblia nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo. E eu me levantei e abri e dizia algo como, eu vejo aqueles que estão na cova sem água e eu vou resgatá-los. Eles tinham levado todos os reféns para os túneis, onde não havia água. Então, havia cartazes de 250 reféns. E, sabe, a CNN e a NBC e a ABC diziam que eram prisioneiros de guerra. Um deles era Aviv, de 2 anos, e Roz, de 4 anos, e a mãe deles. Uma criança de 2 e outra de 4 anos não são prisioneiros de guerra, são vítimas de sequestro por terroristas, certo? E aquilo mexeu comigo não só por serem crianças, mas também porque o nome da minha neta é Aviva e o do mais novo era Aviv. Aí eu voltei para casa e disse, peguem essas fotos e espalhem. Vamos fazer o mundo todo saber dessas crianças. E naquela noite eu tive aquilo. Eu levantei e disse, eu vejo eles nos túneis. Eu e o Sam fomos até a Praça dos Reféns em Tel Aviv e ele disse, você vai entrevistar algumas famílias dos reféns. E mal sabíamos nós, era a família do Aviv e da Ross e da mãe deles, Doran, era a irmã dela, tia das crianças. Então, eles estavam lá, marido e mulher, e estavam me contando e eu disse, escutem, talvez não signifique nada para vocês, mas Deus me mostrou ontem à noite, Ele sabe onde eles estão e eles vão sair de lá. Sabe, depois me disseram e no dia seguinte eu participei do programa do Josh. Eu estava lá e eu disse, eles vão sair. Aviv e Ross e a mãe deles, Doran, eles vão sair. E depois o Josh me disse, a gente quase decidiu cortar essa parte do programa. Porque quem pode dizer que Deus mostrou que eles vão sair? Há uma diferença entre sobre nós e dentro de nós. E, para surpresa de todos, 3 dias depois, quando voltamos para casa, e pudemos falar sobre eles na Daystar com a Johnny e o Doug, e nós tínhamos acabado de comprar uma nova ambulância de UTI, e ligaram dizendo, sabe aquela nova ambulância, a unidade de UTI? Ela está indo para o Egito e ela vai buscar Aviv e Ross e Doran. Então o que eu estou dizendo pensem naquela passagem, chama a existência as coisas que não existem. Agora, você não pode inventar qualquer coisa, mas Deus vai falar com você. Eu vou mostrar, nós vamos ter, o que teremos nessa sexta? O grande Shabat. O grande Shabat é quando nos libertamos dos inimigos, não percam isso. E depois teremos, onde está mesmo? Sim, teremos o Domingo de Ramos e a celebração da Páscoa, várias coisas, e eu acho incrível como todas essas coisas falam sobre libertação e sobre entrar na Terra Prometida. Mas depois que passarmos por tudo isso, eu vou mostrar como os anjos se envolvem nisso. E quem aí conhece essa passagem? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
A maioria nem sabe o que significa. E eu vou mostrar que dizer isso é errado. Isso está errado. Se você está no mundo, você não consegue ver essas coisas. Mas se o Espírito está em você, eu te provo pelas Escrituras, Deus vai deixar você ver. Deus vai deixar você ver. Quando eu me converti, eu entrei na igreja com cabelo até aqui, brincos antes de virar moda, sem sapatos, sem camisa, anel em todos os dedos, marcas de agulha nos braços. E um homem chamado John Metzler me chamou e disse: você pregará o evangelho pelo mundo inteiro. Deus vai te usar. E todo mundo me olhava tipo, sério? Mas quando Deus fala com você, você libera favor divino sobre aquela pessoa. E Deus diz: o meu servo falou pelo meu espírito. Eu coloquei essas palavras na boca deles. Façam acontecer. E ele até envolve os anjos nisso. Amém? Vocês estão bem? Fiquem de pé por toda a igreja. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.